De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a quimioterapia é um tipo de tratamento em que se utilizam medicamentos para combater o câncer. Eles se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo também que se espalhem. Um dos efeitos colaterais mais conhecidos e que causa mais ansiedade nos pacientes oncológicos é a queda de cabelo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes, especialista em reabilitar pessoas com queda de cabelo e criador da metodologia de prescrição eficiente que combate a queda capilar. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Biane. Muito prazer. Uma boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, é desafiador, acredito eu, né, falar com os pacientes no momento em que psicologicamente eles estão abalados, né? E emocionalmente também, porque na hora que a gente tem, de repente, um resultado de que vamos fazer um tratamento, por exemplo, né, para combater um câncer, uma quimioterapia, acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é na queda do cabelo, né? Entre várias coisas que elas vão passar naquele momento. Como é que isso acontece? Por que acontece essa queda de cabelo? Muito interessante essas suas perguntas, porque quando a gente vai falar sobre queda de cabelo, eu acho que até sem fazer tratamento quimioterápico é um dos problemas que mais aflige a maioria das mulheres. Eu, particularmente na rotina do consultório, eu atendo muito mais mulheres, né, até mesmo do que homens, em relação a vários tipos de problemas capilares, porque existem vários problemas capilares que podem fazer com que ocorra a queda do cabelo. Inclusive, um dos problemas mais comuns que quase todas as mulheres podem passar em algum momento da vida é queda de cabelo, né? E quando a gente fala da quimioterapia, ela pode causar um problema muito específico de queda, que é um problema chamado eflúvio anágeno. O que é o eflúvio anágeno? Ele acaba sendo um comprometimento na fase de crescimento do cabelo. Então, com frequência a gente recebe até mensagens via Instagram ou até mulheres que entram em contato com o consultório, com a clínica, perguntando que vão iniciar um tratamento quimioterápico e querem saber se existe a possibilidade de tentar minimizar os danos, se existe algum tratamento, alguma forma de prevenir. Eu gosto muito de falar sobre questões capilares em Instagram, YouTube, e é muito comum e eu acredito que realmente é a dor principal das mulheres. Tanto que 80% das mulheres que vão iniciar um tratamento quimioterápico, o principal problema que elas têm medo de colateral é a queda de cabelo. E doutor, é possível a gente conseguir, sei lá, parar um pouco ou desacelerar essa queda? É possível? Para a gente responder essa pergunta, posso explicar brevemente como funciona o ciclo do cabelo? Por favor. Quando a gente fala do crescimento capilar, o cabelo, ele é apenas uma fibra de queratina. Né? Ele é a parte estética, ele é a parte que nos importa. Né? Então, todo mundo quer ter o cabelo para fazer o que bem entende. Seja descolorir, pintar, ondular, fazer o que pretende para se sentir bem, com autoestima elevada. Só que a fibra do cabelo, ela depende de uma estrutura funcional que fica na parte mais profunda da nossa pele, que a gente chama de folículo capilar, ou folículo piloso. Esse folículo é como se fosse um embrião. Então, ele é uma estrutura viva que tem um metabolismo muito acelerado. Então, ele faz um processo que a gente chama de mitose, que é a duplicação das células dessa matriz. Esse movimento de crescimento do cabelo é onde essas células elas se proliferam muito ativamente. E nessa proliferação, o ciclo do cabelo entra na fase anágena, que é o crescimento. Essa fase de crescimento ela pode durar um período de até 5 anos. Em média, o cabelo vai crescer de 20 a 30 centímetros por ano. E se ele crescer até 5 anos, um fio saudável em uma pessoa normal pode crescer até mais ou menos 1 metro, 1,5 metros. Né? Tanto que é o sonho de muitas mulheres ter aquele cabelo longo. Né? Então, o que acontece? 90% de todo o nosso sistema capilar está nessa fase de crescimento. Por isso que é comum que nós tenhamos muito mais cabelo a maior parte do tempo. Tá? Só que depois que encerra esse período de crescimento, lá para o 5º ano, nós vamos entrar numa fase de transição do ciclo. Então, o cabelo ele vai parar de crescer, essas células param de se multiplicar e a gente entra na fase chamada catágena. E aí, nessa transição, os folículos eles vão para a fase de repouso e queda.
Na queda, a gente perde mais ou menos de 5 a 10%. Não chega a ser bem uma perda, né? Chega a ser uma troca. E aí, então, vai cair mais ou menos uma média de uns 50, 70 fios ao dia, a todo momento. Né? Então, o sistema capilar humano é o que a gente chama de sistema mosaico. Todos os dias nós teremos queda de cabelo, só que a maior parte do nosso cabelo está na fase de crescimento. Tá? Aí, para entender, então, por que ocorre essa queda na quimioterapia, acontece o seguinte: como 90% de todo o nosso cabelo ele está na fase anágena, os medicamentos quimioterápicos eles têm a seguinte função. O folículo capilar é a célula do nosso corpo que mais se duplica. Então ele duplica muito rápido. Então é a célula mais ativa. Ela é tão inteligente que até em algumas situações, que depois que a gente morre, o cabelo ele chega a crescer por mais um período, porque ele está em outro universo, né? Ele está num outro time de metabolismo. Então, então ele tem em comum com a célula tumoral, com câncer, que as células cancerígenas elas também se duplicam muito rápido. Então, um efeito que o quimioterápico tem é atacar as células que se multiplicam muito. Porque ele tem que fazer parar essa multiplicação. Exato. E aí começa a cair o cabelo. Exatamente. Então, cai tudo, né? Às vezes cai sobrancelha também, pelo do rosto também pode cair ou não, doutor? Pode cair tudo. Então pode cair desde os pelos mais curtos que nós temos até os pelos mais longos como o cabelo. Então no cabelo mesmo, por que a maioria do cabelo cai? Porque o eflúvio anágeno, ele é a interrupção dos fios que estão em crescimento. Então, como nós temos a maior parte do cabelo na fase de crescimento, interrompe. É diferente de um outro problema que também é comum, que chama eflúvio telógeno. O eflúvio telógeno só compromete a fase telógena do ciclo, ou seja, o menor percentual. Então, por mais que caia cabelo, não chega a formar falhas tão sérias. Né? Então, dessa forma, a gente tem um comprometimento estético menor. Agora, na fase anágena, é muito mais amplo, então a gente passa a perder muito cabelo e muito rápido. Por isso que acaba sendo tão impactante. Então, por isso que a dor, o desconforto emocional é muito grande. E aí que tem que entrar o aconselhamento, uma conversa, a empatia realmente do profissional, seja um oncologista, o tricologista, no cuidado do paciente oncológico. E é possível, doutor, a gente tentar parar um pouco a queda, minimizar essa queda ou não? Antigamente não tinha estudo sobre isso. Hoje a gente já vive, né? Eu falo que os últimos 5 anos foi um período ouro para a tricologia. Porque, principalmente esses últimos 2 anos, né? Porque esses últimos 2 anos eu acho que foi o período que mais pessoas acabaram enfrentando problemas com queda de cabelo. Seja por estresse, ansiedade, infecção, né? Então foram os anos que eu particularmente vi que mais a indústria farmacêutica evoluiu nesse segmento. Então hoje a gente não tem como impedir totalmente a queda de cabelo pela quimioterapia. Só que tem como minimizar o estrago. Tanto que vários estudos mostram que é muito seguro fazer diversos tratamentos de uso tópico. Às vezes loções capilares, tônicos, estimulantes que podem o quê? Aumentar essa fase anágena para tentar reduzir a quantidade de folículos que caem. Então, dessa forma, fazer essa prevenção terapêutica com loções tópicas, principalmente tem muitos desses produtos que nós temos disponíveis em farmácias de manipulação. Então, uma prescrição mais personalizada para o paciente e a gente tenta prolongar o máximo possível a duração dessa fase anágena. Como os produtos tópicos eles têm uma ação dermocosmética, então ele não tem interação com o quimioterápico e não compromete o tratamento do paciente. Tanto que muitas vezes até o próprio oncologista ele recomenda procurar um tricologista para que possa fazer essa modulação. Então o efeito, o dano estético é menor. Um aconselhamento também para aquelas mulheres que conseguirem fazer essa adaptação é cortar o cabelo um pouco mais curto. Porque por mais que tenhamos uma queda intensa, o cabelo ele volta a nascer. Então, se o cabelo tiver um pouco mais curtinho, digamos que esse período, né, de queda acaba, digamos que incomodando menos. É menos desconfortável. E doutor, existe também, que eu já vi, é tipo um capacete, não é? Que as pessoas usam. Como é que funciona? Se você se refere ao capacete de esfriamento? Isso. Essa metodologia, ela se estabelece no seguinte. Qual que é o problema do quimioterápico? Ele é injetado, então ele acaba tendo um efeito no corpo inteiro. Né? Então ele tem um efeito sistêmico. Como o quimioterápico tem um efeito sistêmico, onde tiver célula em alta proliferação, ele vai acabar causando interrupção.
Não é, tanto que não é fora do comum que muitos pacientes também que fazem quimioterapia acabam desenvolvendo problemas hematológicos como anemia. Né? Ou queda da imunidade, justamente porque também é uma célula que se desenvolve muito rápido. Então, qual que é essa metodologia? Quando você resfria, os vasos sanguíneos eles contraem. Essa contração dos vasos sanguíneos impede que o quimioterápico ele vá permear as células do folículo capilar. Então hoje tem dois métodos que tentam fazer essa redução. Primeiro é um método de torniquete, é pouco usado. O método de torniquete nada mais é do que comprimir mecanicamente com um torniquete, com elástico, né, o couro cabeludo, para reduzir o efeito do quimioterápico na região. E outro efeito é você fazer o resfriamento. Então, normalmente resfria abaixo de 24 graus, também para não dar sequelas na pele, senão também não adianta nada, senão o cabelo vai cair porque sequelou o couro cabeludo. Então, resfria abaixo de 24 graus mais ou menos, e aí dessa forma o efeito farmacológico é menor. Funciona mais nos medicamentos quimioterápicos que têm uma meia-vida um pouco mais curta, ou pacientes que às vezes farão menos sessões de quimioterapia. Aí vai ter um efeito mais eficiente, né? Mas mesmo assim, acaba sendo melhor do que às vezes não usar nenhum método. Nenhum método. E geralmente, doutor, quando as pessoas fazem o tratamento de quimioterapia, de repente decidem, tá bom, vou ficar sem meus cabelos, depois de um tempo o cabelo volta a crescer. Sim. De quanto tempo e por quê? Porque a gente até já viu, eu lembro muito bem ainda do caso do Giannichini, né? Sim. Quando voltou, o cabelo dele voltou totalmente diferente. Por que que isso acontece, né? Era totalmente diferente do jeito que era antes o cabelo. Excelente pergunta. Inclusive, tem muitas mulheres que até comentam, nossa, eu fiz progressiva ou química cosmética a vida inteira. E quando eu decidi parar, o meu cabelo ele não tinha mais o mesmo aspecto. Mudou, então quando eu era adolescente, meu cabelo mudou, né? O que acontece é o seguinte, depois que você cessa a sessão com quimioterápico, o ciclo do cabelo ele tem a capacidade de se regenerar. Por quê? Porque nós temos dois tipos de células ali na raiz. Nós temos a célula tronco, que ela é mais profunda, e temos as células que são os queratinócitos, que faz a queratina da fibra, e o melanócito, que dá cor para o fio de cabelo. Então, as células que são comprometidas são os queratinócitos e os melanócitos. Como nós temos mais queratinócitos do que melanócitos, o que acontece? O melanócito ele também vai morrer nesse processo de tratamento. Então, é normal que ao fio começar a se desenvolver, ele nasça sem cor. Por isso que muitas pessoas nascem com ele branquinho. Só que depois de um período, esse cabelo ele pode voltar a ganhar pigmentação, porque o melanócito ele pode se regenerar novamente. E o que é comum, que acontece em muitos casos, é que quando o fio ele começa a despigmentar, uma forma de compensar aquela estrutura é hiperqueratinizar. Então, dessa forma, produz mais queratina e o fio fica um pouco grosso, até um pouco áspero, mais encrespado, né? E é por isso que tem essa diferença. Como também o quimioterápico pode causar algumas irritações na área do folículo capilar, o folículo é como se fosse uma forma de bolo. Né? Tanto que a gente, quando vai falar de uma pessoa que tem cabelo liso, o folículo ele é mais ou menos redondinho. Né? Uma região que a gente chama de acrotríquio, que é com essa forminha de bolo, quando a célula molinha, ela vai queratinizar e endurece na forma de queratina. Então, nesse momento, quem tem um cilindro no formato do acrotríquio, vai ter o fio liso. Quem tem o cabelo um pouquinho mais ondulado, ele é um pouquinho mais achatado. Quem tem cabelo crespo, ele é bem elíptico. Então, esse que determina o formato. Os tratamentos quimioterápicos ou até algumas químicas capilares podem lesionar essa região. Então, ela temporariamente, ela altera essa forminha de bolo, né? Essa forminha de cabelo. Por isso que ele vai mudar a estrutura. Só que com o tempo, isso daqui tende a voltar ao normal. Sabe uma coisa que é muito importante, que geralmente as pessoas elas às vezes não se atentam tanto? É muito comum que o paciente que faz quimioterapia, ele tenha perda do apetite, come menos. Ou às vezes quando vai comer, foca muito em carboidrato, açucarados. Então a deficiência de proteína também pode comprometer o desenvolvimento do cabelo. Porque o cabelo é queratina. Tudo que for estrutura no nosso corpo, ele vai ter proteína. Que interessante. Doutor, temos uma pergunta aqui. Vamos para ela. Da Salete de Santo Antônio, Paraná. Boa tarde, queria saber qual o melhor tipo de vitamina para auxiliar no crescimento do cabelo. Fiz muita química há 1 ano e ele não cresce mais, que também é um problema que o senhor estava falando agora. Existe isso, a gente vê muitas, né? Vitaminas para o cabelo, são boas, é possível usar?
A maioria das vitaminas, elas são boas sim, né? Se for, por exemplo, para um tratamento, sim, vamos supor, a pessoa ela não tem um problema. Igual a Salete comentou que ela fez algumas químicas no cabelo, e isso provavelmente pode ter causado essa alteração na forminha que nós falamos, ou até uma inflamação no couro cabeludo, impedindo o crescimento. E às vezes ela pode também ter associado à alimentação. Eu vejo isso muito nas minhas pacientes no consultório. Tem muitas mulheres que têm um paladar mais infantil. Então, por exemplo, evita espinafre, não gosta de brócolis, às vezes vísceras, fígado, coração, que é muito rico em vitaminas e rico em ferro, evita. Então, esses nutrientes são os mais importantes para o cabelo. Inclusive, né, se a gente for falar quais são as vitaminas mais importantes, cientificamente, os mais importantes são ferro e zinco. O ferro porque o folículo capilar tem um metabolismo muito acelerado. Então, o ferro ele serve também para transportar oxigênio e aumentar o metabolismo. E o ferro também serve como fonte de energia para as enzimas funcionarem. E nós também temos o zinco. O zinco ele responde em mais de 20 genes do sistema capilar. Então, ferro e zinco são importantes. Então, os suplementos vitamínicos que tiverem ferro e zinco vão ser muito positivos. Outras vitaminas, né, tem então esses minerais, e de vitaminas nós vamos ter as principais, que é o folato, que é o ácido fólico, que é a vitamina B9, a vitamina B12. Por quê? Quando a mulher vai se preparar para engravidar, ela não tem que tomar ácido fólico e B12? Por quê? O ácido fólico e a B12, eles ajudam na produção de material genético. Então as células conseguem se duplicar com mais qualidade. E a gente está falando de um folículo que tem um metabolismo que precisa ser muito acelerado. Então, se a gente promover, digamos que a mesma nutrição de uma gestante, digamos que a gente vai promover uma maior facilidade os baby hair. Gostei, minha gente. Doutor, tem várias perguntas ainda, acho que fica aquela coisa, o senhor pode voltar uma outra vez para a gente falar mais? Eu acho que é um assunto muito legal que a gente está falando hoje, que né, muitas pessoas devem ter muitas dúvidas ainda. A alopecia ou alopecia, né, que é muito importante a gente também falar, que a gente tem muitas telespectadoras que têm, sempre pedem para a gente algumas dúvidas. Então, vou te pedir, como o nosso tempinho é rápido, né, para voltar e falar mais sobre isso. Pode ser? Lógico, vai ser um prazer. Ah, que bom, eu particularmente adoro falar de cabelo. Então, e o doutor explica tão didático, né, tão calminho, que a gente vai conseguindo entender o que acontece com a nossa cabeça. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Gratidão. Você de casa ficou com dúvida? Aproveita, segue o doutor na internet, ó, @doutor, de DR, que tá aparecendo aí na sua tela, João GF, tudo junto, tá? O telefone é o 11 95 226 8060. Obrigada, doutor. Gratidão, amiga. Gratidão é minha. Muito bom, né? Tem tanta coisa que a gente precisa descobrir ainda. Mas você viu que interessante que o doutor falou, que é uma coisa que a gente fala sempre aqui no Santa Receita? A alimentação, né? Vamos se cuidar, vamos se alimentar bem, né? A gente pode usar as vitaminas, mas a gente tem que principalmente fazer uma alimentação melhor. E a gente complementa com a vitamina, pra gente cuidar da saúde.